Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Isabela Travaque Gomes, sou graduanda de odontologia e bolsista do projeto Pro Ensino da UFES, que visa produzir materiais que possam ajudar vocês a estudar melhor. O assunto de hoje será morfologia dos ossos. E a principal forma de classificar os ossos é através de sua morfologia, e nela utilizaremos as suas dimensões. Mas, Isabela, não entendi muito bem, então calma que eu já vou explicar melhor. Os ossos são estruturas tridimensionais, ou seja, possuem uma altura, uma largura e uma espessura. Vamos começar então a nossa classificação pelos ossos longos, que são aqueles que possuem um comprimento consideravelmente maior que a espessura e a largura. E como exemplo temos o rádio. Estes ossos possuem ainda como característica ter as extremidades dilatadas, denominadas de epífises. A parte central, o corpo, é denominado de diáfise. Eles ainda possuem em seu interior uma cavidade denominada de cavidade medular, responsável por alojar parte da medula óssea. Nos ossos, e que ainda não está completa a ossificação, existe um disco de cartilagem hialina chamado de lâmina epifisial. Ela se localiza entre a epífise e a diáfise e é responsável pelo crescimento do osso em comprimento. Com a ossificação dessa estrutura, o osso cessa seu crescimento em comprimento, e esse local passa a ser chamado de linha epifisial. Agora, como exemplos de ossos longos, temos aqui o fêmur, as falanges e os metacarpos. Comparem o fêmur com as falanges. A diferença de tamanho é bem grande, né? Mas ambos são classificados como ossos longos. Mas por que isso acontece, Isabela? Vocês precisam lembrar que a classificação é de acordo com a forma e não com o tamanho. E assim, tanto o fêmur quanto as falanges possuem formas semelhantes. Ou seja, possuem um comprimento maior do que a largura e a espessura, as extremidades dilatadas e a presença da cavidade medular. É isso que caracteriza um osso longo. Os ossos planos são aqueles que têm um comprimento e largura equivalentes e que se sobressaem sobre a espessura. E como exemplos temos a escápula, o osso frontal e o externo. Já os ossos curtos são aqueles que apresentam equivalência entre as três dimensões. E como exemplos temos os ossos do carpo e os ossos do tarso. Fiquem atentos, existem ossos que não se encaixam nas características abordadas anteriormente, como por exemplo os ossos irregulares. Esses ossos apresentam uma morfologia complexa e não uma correspondência geométrica com as formas já conhecidas. São exemplos as vértebras, a mandíbula e o osso esfenoide. Já foi citado anteriormente que os ossos longos possuem uma cavidade em seu interior, que aloja parte da medula óssea. Porém, existem ossos que possuem cavidades, mas elas são revestidas por mucosa e preenchidas por ar, e estes são denominados de ossos pneumáticos. Na espécie humana, esses ossos estão restritos à cabeça. E como exemplos temos os maxilares, o osso frontal e o esfenoide, e o osso etimoide, aqui identificado em amarelo. Você sabia que a infecção da mucosa que reveste essas cavidades, que são denominadas de seios, é chamada de sinusite? Mas este assunto ficará para um próximo vídeo. Temos ainda os ossos sesamoides, que se desenvolvem ou podem se desenvolver na substância de certos tendões, cápsulas e ligamentos. E a patela é o típico exemplo de osso sesamoide. Por fim, temos os ossos supranumerários, que são em sua maioria variações anatômicas. Eles se desenvolvem em maior número em alguns indivíduos, mas frequentemente eles aparecem nas mãos, nos pés e no crânio. Atenção! Vocês precisam lembrar que alguns ossos podem se encaixar em mais de uma classificação, como por exemplo, o osso frontal, que é laminar e pneumático, e o osso dessa segunda foto, que é sesamoide e supranumerário. Agora eu vou deixar um exercício para vocês. Tentem classificar os ossos do esqueleto que vocês já conhecem. Então, pessoal, esse foi o meu objetivo para hoje. Qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, @IsabelaTravaque. Espero que vocês continuem estudando muito e até a próxima!